Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, e eu vou ler a partir do versículo 13. Todos acharam? Diz assim, Lucas 23, 13. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele! Solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Amém? Nós, no decorrer das últimas semanas, nós estamos falando aqui a respeito do Evangelho. Eu vou aqui lembrar, alguns domingos atrás, falamos sobre o Evangelho do Deus que é Pai. Começamos lá no Dia dos Pais, isso aí. O Evangelho do Deus que é Pai. Depois falamos o Evangelho do Deus que é amigo. Semana passada falamos o Evangelho do Deus que é pródigo, aquele que deu tudo por nós. E hoje nós vamos falar o Evangelho do Deus que morre. O Evangelho do Deus que morre. Quando eu leio o Evangelho e quando eu leio sobre a morte de Jesus, eu confesso que eu ainda me escandalizo. Eu ainda fico angustiado de ver como nosso Senhor sofreu e morreu naquela tarde, manhã e tarde daquele dia. E é inevitável, irmãos. Talvez você já tenha pensado isso que eu vou falar para vocês, mas é inevitável a perguntar para o texto, se pudesse perguntar para os evangelistas, aqueles que escreveram, ou aqueles que estavam presentes ali, perguntar para eles, ou perguntar para o próprio Deus, precisava mesmo Jesus morrer naquele dia? Será que a morte de Jesus se fazia realmente necessária? E uma morte daquela forma, como ele sofreu e morreu, será que era necessário tudo aquilo mesmo? Será que não houve um exagero da parte daqueles que aplicaram a sentença, ou da parte daqueles, que entregaram Jesus? Será que não houve um exagero naquela tarde? Você nunca se perguntou isso? Você nunca se perguntou se não bastasse Jesus vir, e não precisava ter nascido como criança, não precisava ter passado a adolescência, não precisava ter aprendido a falar, não precisava de nada disso. Será que não ia bastar se simplesmente Jesus descesse do céu com poder e grande glória, e olhasse para esse mundo aqui e dissesse: olha, acabou tudo o que vocês estão fazendo, agora quem manda aqui sou eu. Agora eu vou tomar conta de tudo isso aqui, agora vocês vão ser forçados
a agir da forma como eu quero. Agora vocês vão ser obrigados a viver a sua vida como eu quero que vocês a vivam. Será que não seria muito mais fácil Deus fazer isso, Jesus fazer isso? Obrigar as pessoas a obedecer. Vão obedecer na marra. Mas não foi esse caminho que Deus tomou, irmãos. Deus tomou um outro caminho. Deus, o Todo-Poderoso, decidiu, em vez de descer aqui e mandar você fazer as coisas, Ele preferiu descer aqui e morrer por você. Ele desceu, viveu humildemente, se entregou nas mãos daqueles que iriam matá-lo, o matar, não esboçou reação nenhuma, ele se deu, mesmo podendo reagir, ele se deu naquele dia, naquela madrugada, ele se deu, se deixou ser levado, mostrou para nós que ele é o Deus que morre. Impensável isso. Um Deus que morre. Você já imaginou, antes de Jesus vir ao mundo, você já imaginou lá no mundo onde, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, será que um dia passou pela mente de alguém um Deus que viria a esse mundo para morrer? A ideia de Deus é o Deus que mata, não o Deus que morre. A ideia que as pessoas têm de Deus é um Deus forte, um Deus que mata, um Deus que julga, que condena. E Jesus, como estamos vendo nas semanas que se passaram, Jesus é aquele que desconstrói o nosso pensamento. Deus é aquele que muda a visão que as pessoas têm sobre Deus. E é isso que eu queria que você pensasse comigo, irmãos. Temos que mudar o pensamento das pessoas sobre Deus e mostrar o Deus que Jesus mostrou para nós. O Deus que é Pai, aquele que você pode chamar de Pai. O Deus que é amigo, que você pode chamar Deus de amigo. O Deus que se doou por completo na cruz, o Deus que é pródigo. E hoje o Deus se mostra como o Deus que morre. Mais uma vez, indo contra o pensamento da época. O Deus que morre. Talvez a pessoa que chegou mais perto de ver esse Deus no Antigo Testamento foi Isaías. E eu queria ler com você lá em Isaías capítulo 53. E o versículo de número 6 e 7. Lá no Antigo Testamento, talvez, o irmão Lorival falando de Isaías hoje pela manhã disse, o evangelho de Isaías, e Isaías realmente pode ser considerado um evangelho, porque foi o profeta que mais falou sobre Jesus. E é impressionante, Isaías 53, a impressão que dá é que Isaías está diante da cruz, assistindo à crucificação. Isaías, ele mostra para nós o Deus que morre. Capítulo 53, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Sobre o seu Filho, sobre Jesus. A iniquidade ou o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca.
versículo 10 agora, que é o X aqui da questão desse texto. Contudo, foi da vontade do Senhor, do Pai, esmagá-lo ou moê-lo, em algumas versões, e fazê-lo sofrer ou enfermar, em outras versões. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Todavia, contudo, foi da vontade do Pai, do Senhor, esmagá-lo, fazendo sofrer, entregá-lo naquela cruz, na escandalosa cruz, na triste cruz, na solitária cruz. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, morrendo, dando o seu último suspiro naquela cruz. E a palavra fala que foi da vontade do Pai. Por isso que é o Deus que ama de tal maneira, que entrega o seu Filho na cruz. O Deus que morre. Se você voltasse no tempo, lá no Antigo Testamento, e contasse a história de Jesus para alguém, esse alguém olharia para você e falaria: você está louco. Não cabe morte e Deus na mesma frase. Um Deus que morre é loucura, irmãos. O texto que nós lemos, vamos voltar lá em Lucas 23, mostra como Jesus chegou até aquele momento. Jesus foi levado ali para Pilatos. Nós estamos dentro do texto onde Jesus é levado para Pilatos. E Jesus chega até Pilatos levado por algumas pessoas. E essas pessoas estão aqui no versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Essa palavra que aparece aqui, incitando, é dar a entender alguém que era rebelde, alguém que estava fazendo algo errado, um agitador, um enganador. Era assim que eles estavam entregando Jesus para Pilatos. Esse homem aí é um agitador, é um rebelde, um mentiroso. E eles mentiram para Pilatos com relação às acusações a respeito de Jesus, ao ponto de Pilatos olhar para Jesus e dizer: Jesus, você não está vendo tudo o que estão falando de você? E você não fala nada, você não abre a sua boca. Pilatos até fala para ele: olha, eu tenho o poder de soltar você, você não sabe disso, eu posso soltar você. Até que Jesus fala: olha, você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos, ao contrário dos chefes dos sacerdotes, dos fariseus que entregaram Jesus, Pilatos olha e não vê culpa em Jesus. Ele mesmo fala que: olha, vocês trouxeram esse homem, eu não vejo culpa nele, eu não vejo nada de errado nele. Mas a palavra mostra que Pilatos sabia a intenção daquelas pessoas ali quando levaram Jesus. E é interessante, quando você junta os evangelhos, os 4 evangelhos, é interessante ver como Pilatos fez manobras para soltar Jesus. Pilatos não queria matar Jesus, irmãos. E Pilatos começou a fazer algumas manobras, começou a dar um jeitinho para
soltar Jesus. E olha que interessante, Pilatos primeiro sabia a intenção do povo. Vamos ver lá em Marcos 15. É gostoso quando você passa pelos evangelhos, vai juntando o quebra-cabeça. Marcos dá um detalhe, João dá um detalhe, Lucas dá outro detalhe. E agora Marcos, ele mostra para nós que Pilatos sabia qual era a intenção daquelas pessoas quando entregaram Jesus. Marcos capítulo 15 e o versículo 19. Versículo 10, desculpa. Marcos capítulo 15, versículo 10. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, Pilatos sabia disso. Pilatos sabia que a questão relacionada a Jesus era inveja, porque Jesus juntava o povo. Jesus era um Jesus diferente daquele que os religiosos entendiam quem era Jesus. E por Jesus ser diferente da opinião deles, eles decidiram matar Jesus. Sentiram inveja de Jesus, porque o que eles queriam era juntar as pessoas que Jesus juntava. E eles não conseguiam, então eles entregaram a Jesus, e Pilatos sabia muito bem disso aí. Então Pilatos, ele tinha essa verdade. Olha, vocês estão entregando Jesus porque vocês têm inveja de Jesus. Mas Pilatos tinha uma outra coisa que estava incomodando ele naquela manhã. Foi um sonho da sua esposa. A esposa de Pilatos teve um sonho e contou esse sonho para Pilatos. E olha que interessante, a Bíblia mostra esse sonho, irmãos. Mateus 27, 19. Volta mais um pouquinho aí. Mateus capítulo 27, versículo 19. Acharam aí? Olha o que diz. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Talvez você já tenha passado por isso na Bíblia e nem prestou atenção nisso. A mulher de Pilatos enviou uma mensagem para ele. E a mensagem dela foi: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Imagine, no meio do tribunal, o povo gritando: vamos matar, mate Jesus. Pilatos querendo soltar Jesus, e de repente vem essa mensagem da esposa dizendo: olha, não entra muito em questão desse homem inocente, porque eu tive uma noite, e nessa noite eu tive um sonho, e por causa desse homem, eu sofri demais. E Pilatos está diante desse enrosco aí. O que eu vou fazer? Pilatos já não tinha visto culpa em Jesus. Por várias vezes Pilatos fala: não vejo culpa nele, não vejo nada nele para ser morto. Pilatos quer soltar Jesus. Pilatos, por último, Pilatos fala: vamos fazer o seguinte, eu vou castigar Jesus e vou soltar. O que Pilatos está querendo fazer é, olha, quer agradar o povo, dizendo: olha, eu vou castigar Jesus, eu vou dar uma série de chicotadas em Jesus, e depois eu solto ele vai aprender a lição. É como se ele estivesse dizendo ao povo: olha, ele vai aprender, e aí eu solto ele. E aí, enquanto ele tentava fazer essas manobras para soltar Jesus, o povo gritava: crucifique, mate. E aí Pilatos parece que num estalar, uma luz brilhou e ele disse: já sei. A tradição de vocês é que no dia da Páscoa seja solto um prisioneiro. E aí Pilatos
A Bíblia não fala isso, irmãos, mas vamos pensar aqui. Pilatos chama um dos seus soldados e fala assim: qual é o pior prisioneiro que você tem aí? Quem que nós prendemos nos últimos tempos? A pior pessoa. Quem é a pior pessoa que está presa aí? E aí alguém fala: olha, temos um prisioneiro bom aí. Temos o Barrabás. Se o Osama Bin Laden tivesse vivo, podemos comparar com o Barrabás. Olha, eu tenho um prisioneiro bom aí, Osama Bin Laden. Vai ser fácil, na mente de Pilatos era, vai ser fácil fazer a troca. Eu não quero condenar Jesus. Então eu lembrei que por ocasião da Páscoa, eu tenho que soltar um prisioneiro. Então ele foi lá, mandou buscar o pior, o Barrabás. Trouxe o pior prisioneiro. Na sua cabeça, jamais Pilatos imaginaria que os religiosos, que aqueles que pregavam a palavra de Deus, aqueles que tinham as vestes sacerdotais, aqueles que tinham, autoridade sobre a religião, que eram obrigados a amar as pessoas. Jamais Pilatos imaginaria que naquela manhã, quando ele apresentasse Jesus, e o pior bandido, Jesus, a pessoa que mais amou, que mais demonstrou amor, que mais ajudou as pessoas, e o Barrabás, um rebelde, um assassino, um ladrão. E naquela manhã, Pilatos coloca Jesus e coloca Barrabás diante das pessoas. E aí Pilatos fala: e aí? Quem dos dois vocês querem que eu solte? Jesus ou o assassino Barrabás? Pilatos naquela manhã imaginava que as pessoas começariam a gritar: Jesus. Talvez você já tenha feito uma pergunta assim: onde estavam os seguidores de Jesus? Tinha uma multidão que seguia Jesus? Onde estavam essas pessoas? É explicado. Um historiador chamado Joaquim, do primeiro século, diz que Jerusalém, na época de Jesus, tinha 25 mil habitantes aproximadamente. Mas na Páscoa, como vinham pessoas de todos os lugares, na Páscoa era esperado todo ano 120 mil pessoas para comemorarem a Páscoa em Jerusalém. Então é fácil você imaginar o quê? Aquelas pessoas vieram de fora, não sabiam, por mais que a notícia sobre Jesus havia percorrido, mas eles não tinham uma noção de quem era Jesus. E então começou, aquela muvuca que todo mundo gosta, quando é simples, quando alguém bate um carro aqui na porta, você, sai lá no portão. Esses dias tinha um helicóptero voando aí, eu falei: tá muito baixo, eu vou lá ver. Aí até a Priscila falou: não, você vai sair lá fora, você tá louco? Mas parece que dá aquele desespero, a gente quer ver, quer sair, quer olhar, quer. E nessa que nós bobos tomam um tiro de graça, Mas o povo é assim, curioso. O povo quer ver o circo pegar fogo, irmãos. Você sabe como é assim. Muita gente quer ver o circo pegar fogo. Então imagine, tinha 120 mil pessoas aproximadamente a mais em Jerusalém, por causa da Páscoa. Então, muito provável que aquelas pessoas estavam ali, era algo diferente. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Quem é esse Jesus e esse Barrabás? O que é essa multidão aqui? Então é provável que esse povo estava ali diante desse tribunal de Pilatos. Uma multidão muito maior do que aqueles que seguiam Jesus. Então, quando foi colocado a proposta na mesa: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? A Bíblia fala que os religiosos
Os sacerdotes, os fariseus, foram aqueles que puxaram o coro, dizendo: solte Barrabás. Já imaginou isso? Solte Barrabás. Eu imagino como Pilatos ficou naquela manhã. E aí ele faz uma pergunta: e o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E mais uma vez, eles começaram a gritar: crucifiquem, coloquem Jesus, coloquem ele numa cruz. Ele que se diz Deus, na mente dos religiosos, Deus, se ele fosse Deus, Deus não morre. Se ele fosse Deus, ele daria um jeito de sair daquela situação. Porque na mente deles, Deus não morre. Mas o evangelho que Jesus estava anunciando e pregando, o evangelho que nós cremos, é o evangelho do Deus que morre. O nosso Deus morreu. Lógico, e ressuscitou, venceu a morte. Mas Deus estava ali em Jesus, irmãos. Uma troca foi feita naquela manhã. Trocaram Jesus, o justo, por um assassino. E a Bíblia fala que o Pai estava permitindo tudo aquilo ali. Deus estava olhando, o Pai estava olhando e permitindo aquilo. Estava olhando todo aquele jogo de interesse. Estava olhando tudo aquilo e estava permitindo aquilo. Por mais que Pilatos queria soltar Jesus, ele não conseguiria, porque estava nos planos de Deus que o Filho morreria naquele dia. Nada tiraria Jesus da cruz, nem o diabo que tentou tirar Jesus da cruz, nem o diabo conseguiria tirar Jesus da cruz naquela tarde, naquela manhã. E eu vi um texto na palavra de Deus que me deixou ainda mais angustiado. Porque naquela manhã, Deus, o amor de Deus, o amor do Pai, ultrapassou os seus próprios limites para que aquela troca fosse feita naquele dia. Em Provérbios, capítulo 17, e o versículo 15, para você ter uma noção do que estava acontecendo naquele dia. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Olha o que diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. E o que estava acontecendo naquela manhã, irmãos? Quem estava sendo absolvido naquela manhã? O justo ou o ímpio? Quem estava sendo condenado naquela manhã? O justo ou o ímpio? Então Deus, movido pelo amor, ultrapassou o limite dos seus princípios, aonde ele odiava. A palavra fala que o Senhor odeia quando o justo é condenado no lugar do ímpio. E era exatamente isso que estava acontecendo naquela manhã, com a permissão daquele que odeia isso. Ele estava permitindo que aquela troca, o ímpio pelo justo, estava permitindo que aquela troca acontecesse naquela manhã. Olha o versículo 26 aí, Provérbios 17, 26.
Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado, ou o príncipe, em algumas versões vai dizer. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Naquela manhã, quem foi açoitado? O ímpio ou o inocente? Naquela manhã, quem foi honrado? O ímpio ou o príncipe, ou aquele que merecia ser honrado? Você entende, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que morre. Houve uma troca, e naquela manhã, o Barrabás saiu livre, para que Jesus fosse condenado no lugar dele. Pedro, quando estava escrevendo a sua carta, no capítulo 1, ele diz que nos tempos de Jesus foi manifesto, foi feito conhecer aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo. E você sabe o que era? O cordeiro sendo morto. Pedro fala, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de Deus criar o mundo, Deus já havia morrido. Antes do homem cometer o primeiro pecado, Deus já havia morrido, porque foi antes da fundação do mundo, antes que Deus fizesse o primeiro homem, Cristo já estava morrendo na cruz. Antes do primeiro homem pecar, Cristo já estava perdoando na cruz. Por isso que foi necessário essa troca, por isso que foi necessário Cristo morrer da forma como morreu. Uma troca estava sendo feita ali. E olha, irmãos, Barrabás ali nessa história, Barrabás representa eu, representa você. Barrabás nessa história, a troca que foi feita ali, foi a mesma troca que Deus fez quando morreu na cruz em nosso lugar, quando se entregou em nosso lugar, quando morreu em nosso lugar, quando sangrou em nosso lugar, quando morreu separado de Deus em nosso lugar. Nós somos o Barrabás. E agora eu quero me colocar no lugar de Barrabás. Numa cruz, numa cela fria, e ele escuta uma muvuca lá fora, uma gritaria, sem saber o que está acontecendo lá fora, não sei se tinha janela ou não, muito provável que tinha. Ele tentando olhar para ver o que estava acontecendo ali, e Barrabás ali, daqui a pouco o soldado entra na cela de Barrabás, tira Barrabás. Na mente de Barrabás havia chegado a hora da sua morte. E Barrabás então é colocado diante daquele homem chamado Jesus, que muito provável que já tinha ouvido falar a respeito dele. E eu fico imaginando quando Pilatos faz a pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Se eu estou no lugar de Barrabás, a primeira coisa que eu pensaria é: a minha casa caiu. Tantos prisioneiros para me colocar, e vão me colocar logo ao lado desse homem, desse Jesus, que não fez nenhum mal, que até o Pilatos está falando que ele não fez nada de errado para ser morto. A primeira coisa que Barrabás pensou é: hoje eu estou morto, caí numa enrascada. Da mesma forma como Pilatos pega o pior para colocar do lado de Barrabás, Barrabás também acha que Pilatos está armando para ele, porque coloca ele do lado do melhor. E para surpresa de Barrabás, naquela manhã, as pessoas começam a dizer: soltem Barrabás. Nós queremos Barrabás. E Jesus é entregue, vocês conhecem a história.
Jesus é entregue aos religiosos, os soldados romanos conduzem Jesus até a cruz, e naquela manhã, para tarde, Jesus dá o seu último suspiro na cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre, o justo pelo injusto. Sabe o que é curioso? E eu gosto de pensar assim, e pensar as coisas relacionado à Bíblia. A Bíblia não fala, irmãos, qual foi a atitude de Barrabás quando ele foi solto naquela tarde, naquela manhã. Não fala se ele se arrependeu, se ele pensou a respeito. Não fala se ele se converteu, se ele pensou e disse: olha, o que aconteceu aqui era algo imaginável, eu estava de frente com a morte, agora estou vivo, solto. Nós não temos essa informação, irmãos. Talvez quando chegarmos no céu, se lá pudermos, for possível, perguntar lá para alguém: olha, o que aconteceu com Barrabás, ou se Barrabás vai estar lá também. Nós não sabemos isso. Nós não sabemos se Barrabás ficou grato naquela tarde, naquela manhã, se ele agradeceu a Deus por ter livrado ele naquela manhã. Nós não sabemos nada disso, irmãos. Só temos a história que Jesus foi trocado por Barrabás e morreu no lugar de Barrabás. Mas sabemos que Jesus estava morrendo no nosso lugar. Sabemos que essa troca não estava sendo feita ali, Jesus por Barrabás. Estava sendo feita ali, Jesus pelo André, pelo Antônio, pelo Walter, pelo Jordean, pelo Rafael. Jesus estava sendo trocado ali por nós, irmãos. Nós deveríamos estar ali, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Eu não sei se Barrabás entendeu isso e agradeceu a Deus por isso, mas eu sei que você, nessa noite, você pode agradecer a Deus por isso. Eu sei que nessa noite você pode entender que você faz parte de um projeto de Deus e que Deus morreu por esse projeto. Morreu para que hoje você tivesse vida. Morreu para que hoje você pudesse ter esperança que um dia você também vencerá a morte. Jesus foi trocado naquela manhã por você. E o que você pode dizer para Jesus hoje? Eu queria que você voltasse lá no seu pensamento. Imagine lá você do lado de Jesus. Imagine você lá naquela manhã, do lado de Jesus, olhando para Jesus todo ensanguentado, olhando para Jesus nu, e uma voz dizendo: quem vocês querem que eu mate? O Jesus ou o André? O Jesus ou você? E aquela multidão gritando: Jesus. Devido a esse incidente, que nós temos a frase hoje, que não é verdade, que a voz do povo é a voz de Deus. Porque naquele momento, a voz do povo era a voz de Deus. Pilatos não conseguiria soltar Jesus naquela manhã, porque Jesus deveria morrer, e ele morreu. Então, amados, em nome de Jesus, reconheça esse Deus que você serve. Em nome de Jesus, seja diferente, haja diferente, se relacione com Deus diferente. Em nome de Jesus, seja mais crente, seja mais grato a Deus por aquilo que Deus fez por você,
por essa troca, a qual o próprio Pai dizia: eu odeio essa troca, mas eu vou fazer, porque eu amo mais do que odeio. Eu amo mais o pecador, e eu prefiro castigar o justo para poder salvar você que está aqui nessa noite. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz.